Carvalho, eu sou professor, coordenador do curso de jornalismo e de fotografia do UniBH. Nasci em Belo Horizonte por uma vontade da minha mãe, porque na verdade na época meus pais não moravam em Belo Horizonte, eles moravam em Teresópolis, mas minha mãe fez questão que fosse um parto normal e parto normal era só aqui, então por isso ela veio para cá para eu nascer. E aí por isso eu sou Belo Horizontino de nascença. Mas durante muito tempo eu não morei aqui. Na verdade, meus pais eram um pouco mais nômades, então a gente transitou por várias cidades do Brasil, depois do mundo, e eu só vim para Belo Horizonte de fato, já tem um tempo, já tem uns 20 anos já, mas até então eu morei, enfim, em Pará, em Belém, morei no interior da Bahia, no sertão, morei no Rio, morei em São Paulo durante muitos anos e até depois que a gente teve uma aventura pela Europa, a gente morou um tempo na França e aí isso me trouxe muita riqueza assim, pessoal. Então, eu acho que eu sou um pouco diferente da maioria dos brasileiros, porque eu passei por vários lugares e tive uma experiência exterior que me marcou muito. Então eu tenho assim umas características um pouco diferentes, mas num certo sentido isso me enriqueceu demais. Assim. Foi muito marcante, né? Porque assim, é uma troca completamente de cultura e num período que eu era menino. Assim, eu fui lá com 9 anos e voltei com 12. Então, é um período muito essencial na nossa formação, né? E aí é uma cultura muito diferente, que a gente tem certas coisas que lá não acontecem como aqui, né? Ou seja, essa relação um pouco mais aberta, essa relação de amizade mais fácil, isso não acontecia lá. Ao mesmo tempo, a gente teve a possibilidade de conhecer diversos países que a gente aproveitou e foi circulando e conhecendo muita coisa. Aí, meu programa de férias era ir visitar os museus, era ir visitar algum monumento. Então, isso trouxe uma formação bem diferenciada, assim, porque eu acredito, né? Mas a cultura é muito diferente, assim. Os franceses, lado esquerda, digamos assim, são muito abertos para as culturas mundiais. Então, você aprende também a lidar com essa diversidade lá mesmo, porque Paris é uma cidade multicultural. Você vai lá e ouve o árabe, você ouve o pessoal de Angola, você ouve o português, você ouve o inglês, você ouve o francês. Então, é um lugar de multiculturalismo. E aí, isso, mais do que nunca, te dá uma noção muito interessante de quanto a gente é igual, e a gente é igual em algumas coisas, mas é igual também na diferença. Porque a diferença muitas vezes é que faz a nossa igualdade. Isso foi algo que me marcou muito, assim. Então, eu sou uma pessoa que gosta de conhecer essa diferença dos outros, né? Além de alguns cacuetes, assim, eu sou muito pontual, o que não é comum. Mas, enfim, um certo também formalismo, às vezes, para lidar com as pessoas, mas é uma questão de formação, assim, né? E é sempre interessante pensar um pouco como que a nossa formação acaba impactando na nossa personalidade, que eu acho que foi isso que transformou muito. A minha personalidade eu vejo muito impactada por essa experiência, pela riqueza e pela dureza, estar longe dos parentes, estar longe do que estava acontecendo no Brasil nesse período. Então, acaba que saber sobrepor a isso foi também um desafio muito grande, né? Antes de ir para a França, a gente morava em São Paulo, mas todo fim do ano a gente vinha para cá. Então, tinha um ritual de encontrar a família no final do ano. Então, você tinha essa conexão. E aí eu tive uma quebra durante 3 anos. E aí você precisa reconstruir as relações familiares.
E aí uma coisa que eu aprendi muito com isso foi um pouco essa questão. A família é o que a gente constrói nas nossas relações. Não necessariamente vai ser as relações consanguíneas, né? Então você pode construir a sua família, e eu deixei família lá, né? Tanto que quando eu casei, uns pais, uns amigos nossos vieram para cá como padrinhos. Então, você constrói essa relação, na verdade, ao longo do tempo. A família, hoje em dia, não é mais aquele conceito tradicional, é aquelas relações que você preza, que você constrói com o passar dos anos. Meu pai, ele é formado em psicologia, mas foi atuar mais em empresa. Aliás, ele entrou para a universidade como engenheiro, depois foi para a psicologia, atuou durante muitos anos nas áreas de recursos humanos. Um pouco por isso, ele foi fazer um projeto internacional na empresa que ele trabalhava, por isso que a gente foi acompanhar ele lá na França. Mas agora ele já caminhou para uma outra área, mais de planejamento estratégico, de um processo mais de consultoria. Mas é alguém que é uma pessoa que tem muita leitura e muito recurso, muito amplo. Então, é uma pessoa que sempre teve uma visão múltipla, multidisciplinar, né? E isso eu acho que um pouco me afetou do ponto de vista aí acadêmico também, né? A minha mãe também tem uma formação, ela é antropóloga, fez o mestrado dela de antropologia, ela é socióloga, fez mestrado de antropologia na UNB, quando a UNB estava surgindo, e aí a UNB foi uma experiência acadêmica única, principalmente naquele período dos seus primórdios, e ela vivenciou isso. E ela também tem uma visão multidisciplinar da antropologia, né? Ela trabalhou com diversos aspectos, diversas dinâmicas, entendendo essa antropologia, essa cultura voltada, por exemplo, para as empresas também, né? Então, assim, nesse sentido, a formação dos pais foi uma formação mais de intelectuais mesmo, de pessoas que buscavam vivenciar o diferente na prática, mas também nesse processo acadêmico, de leitura. Então, sempre tive contato com muita leitura em casa, até alguns desafios, assim, né? Meu pai adorava, não, você tem que ler isso aqui. Então, me deu lá Senhor dos Anéis com 10 anos. Aí você vê aquele volume com 10 anos, você fala, onde é que eu vou chegar no final disso? Nunca, né? Mas isso foi uma influência muito grande. Então, eu me tornei um leitor por isso e pela influência na Europa, na França, que lá tem uma cultura de leitura gigantesca, né? Então, assim, ler é muito importante e ler sempre foi muito importante para mim. E, enfim, a relação com a minha irmã é uma relação de irmão, né? Às vezes briga, às vezes se dá bem, mas a gente é muito próximo, assim, enfim, em certas situações a gente acabou tendo uma demonstração concreta da proximidade entre os irmãos, assim, e como que a gente pode contar um com o outro. E a minha irmã, ela trabalha e formou mais para essa área da comunicação também, né? Trabalhando muito a questão mais do marketing, do design, que é onde ela atua agora, né? Então, a gente procura ser uma família que sempre está em contato, sempre conversando, e tem os percalços que toda família tem, as discussões que toda família tem, as evoluções que toda família tem. Mas eu considero que a minha família é mais ampla, né? Minha família são alguns amigos que eu tenho de muitos anos, que me acompanham e acompanham a história da minha família consanguínea também bem de perto, assim. Meu desejo de formação foi um desejo cinematográfico, né? Eu, quando estava na época de decidir, eu pensei em fazer cinema, em trabalhar no cinema, pensar cinema. Eu sempre fui muito fascinado com o audiovisual, sempre fui muito fascinado com o cinema, assistia de tudo, de filmes bons a filmes ruins, eu gostava de ver, gostava do ritual de ir no cinema, e isso me fascinou muito, eu comecei a criar uma ideia de fazer cinema, né? Infelizmente, eu não consegui passar, ou felizmente, e quando eu tive o resultado da aprovação no jornalismo, que era uma área afim, eu pensei, eu já estou na hora de entrar na universidade, e eu sempre tive uma convicção muito grande, assim, a escola, a universidade, ela é um suporte. Aonde você vai chegar, até onde você vai, o que você vai aprofundar, depende de você, depende do aluno. Então, sempre tive muito claro que o jornalismo poderia me dar o suporte, mesmo que fosse para eu me embrenhar nas questões do cinema, do audiovisual,
dessa narrativa das imagens, né? E aí, o que aconteceu foi que eu fui entendendo que o que me fascinava era contar histórias audiovisuais. E eu fui me apaixonando pelo jornalismo, e eu vejo muito no jornalismo esse processo. Um dos pilares do jornalismo é, de fato, você contar histórias que acontecem no mundo. E isso é que é fascinante, isso é que me fascina muito, né? E principalmente pela linguagem audiovisual, que é uma linguagem extremamente complexa, mas extremamente compreendida de uma forma quase que instantânea por quem assiste. Então, uma boa narrativa audiovisual, eu não preciso de ter um background, digamos assim, de entender de uma gramática, mas eu sinto ela, né? Então, isso sempre me fascinou, e aí eu fui descobrindo que o jornalismo tem essa dimensão muito grande e fui me apaixonando e embrenhando cada vez mais no estudo do jornalismo. E aí acabou que o meu mestrado foi sobre o telejornal e sobre a linguagem do telejornal. O que a faculdade me mostrou é que o jornalismo pode ser e é parte disso também, né? Na faculdade, assim, a gente entrava, eu lembro no primeiro dia, por que você escolheu jornalismo? Aí todo mundo, porque gosta de ler e escrever. Aí eu contei a minha história, que eu gosto de ler e escrever, mas eu queria trabalhar com cinema, cultura, etc. e tal. Eu tinha 2 ou 3. Então a gente era a galera ali do cinema dentro do jornalismo, né? Mas eu entendi que ali era só parte. Então o que eu fui atrás? Eu entendi que se eu quisesse trabalhar com audiovisual, eu precisava ter uma formação complementar. Então eu fui atrás de um curso profissionalizante de cinema, fiz esse curso em paralelo e aí nesse processo eu fui trabalhando em produções, e aí você entende a outra dimensão, assim, não basta a teoria, você precisa ter a prática, principalmente no cinema, e para você aprender o audiovisual você tem que fazer. Então eu fui atrás do que a gente fala, fui atrás da minha turma, fui atrás da minha galera. Então foi algo que me ajudou na minha formação e abriu a minha cabeça para as questões de linguagem, para as questões de abordagem, do conteúdo, que é sempre interessante você trabalhar. E aí, na minha formação, essa parte teórica e prática, eu nunca vi muita distinção. Nunca teve uma diferença para mim. Eu sempre vi o reflexo do que eu estava estudando e pensando e refletindo no que eu estava produzindo, né? Então, não podia ser diferente. Quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz lá, sou formado na PUC, eu fiz com um grupo em que a gente procurou trabalhar as 2 dimensões. Então, a gente teve um processo teórico de preparação muito grande e o nosso produto foi um produto muito experimental. A gente fez o que a gente chamava de um vídeo ensaio, né? Então a gente trabalhou teoricamente para depois passar a produzir essa linguagem experimental, esse vídeo ensaio, né? E aí foi um processo muito enriquecedor, muito interessante, que me marcou muito e me fez entender um pouco como que a experimentação na universidade ela é importante para a gente entender que a gente não pode querer aprender fórmulas nem formas. A gente precisa, ao contrário, aprender raciocínios e experimentar um pouco quando você não dá o caminho, mas você dá a direção. E aí a pessoa precisa estabelecer o caminho. E foi uma experiência muito boa, o grupo funcionou muito bem, a gente trabalhou de maneira muito sinérgica, tanto que o produto final ficou muito legal e a gente foi premiado, a gente ganhou o melhor vídeo experimental no Gramado Cinevídeo, né? Então foi um vídeo bem bacana, que eu tenho muito orgulho e que me marcou muito em termos de formação, exatamente porque ali eu consegui enxergar essa mistura completa entre uma investigação teórica e um processo mais concreto, né? Foi uma experiência muito legal, né? E para mim, quase que naturalmente, depois desse processo todo, me pareceu natural o caminho de um mestrado, assim. Eu ainda não tinha em mente se eu iria trabalhar de fato com a docência, mas para mim estava muito claro que o mestrado era um processo natural de aperfeiçoamento, né? De aprofundar, de ser um profissional mais qualificado e um profissional diferenciado. Independente de estar estudando algo diretamente relacionado ao que talvez eu fosse trabalhar, mas que era um pouco natural.
Então eu fui levando esse processo acadêmico e profissional paralelo. E aí eu trabalhei nas diversas funções, produtor, fiz direção em alguns episódios e editor de imagem, que foi um outro caminho que eu procurei, essa formação técnica, né? Da filmagem, da edição. Foi algo que eu sempre procurei também por ter curiosidade e por entender que isso era necessário para eu conseguir me expressar. No mestrado, eu discuti a linguagem do telejornal, tendo uma compreensão de que discutir o audiovisual enquanto linguagem, né? O que me incomodava muito sempre me incomoda até hoje no telejornalismo é a não percepção daquilo quanto uma construção de linguagem. Então, uma vez na Rede Minas, um colega de trabalho meu falou assim, eu tive uma professora de TV na faculdade, ela me falou que TV é mentirinha, a gente faz umas coisinhas e finge que é aquilo, né? Aquilo me arrepiou porque é uma compreensão, para mim, equivocada do que é o audiovisual, do que é a televisão. A televisão é linguagem. Então, se televisão é linguagem, eu não posso considerar aquilo um espelho e um registro do real. Eu preciso entender que ali tem um enfoque, uma construção de quem está trabalhando ali por trás. E, como diz, assim, a gente faz uma leitura muito do real, do que eu estou vendo. Então, eu costumo falar para os meus alunos, gente, quem viveu o 11 de setembro? Aí todo mundo levanta a mão, alguns levantam a mão assim, estou ficando velho, está ficando raro isso, porque os meninos eram muito novinhos. Mas aí eu falo, vocês estavam lá? Vocês estavam em Nova York? Não, eu vi pela televisão. Então, vocês viveram uma experiência mediatizada do 11 de setembro. Você não vivenciou o 11 de setembro. E às vezes a gente vê a imagem, a gente fala, eu estou vendo aquilo. Não, você não está vendo aquilo, você está vendo uma imagem. Então, no meu mestrado, eu procurei demonstrar como, mesmo o telejornal, mesmo o audiovisual, ele é sim um processo de linguagem, de narrativa, linguageiro que a gente fala. E tanto é que a gente pode, e foi o que eu fiz, construir um certo, que eu chamo de repertório de imagens. Então, você percebe que se começa a construir um estilo de imagem do telejornal, modos de se enquadrar as coisas, modos de se filmar, que procuram ter um determinado sentido e procuram trazer o que a gente chama de um efeito de real, ou seja, trazer exatamente a experiência de que eu estou vivenciando aquilo, eu estou vendo aquele acontecimento diante dos meus olhos e não vivendo uma experiência de linguagem. Então, no meu mestrado eu procurei trabalhar e entender um pouco melhor essa linguagem no telejornal para apontar o seu caráter discursivo. E, consequentemente, eu acabei criando algumas categorias e um repertório de imagens que a gente identifica que se repetem. E aí a gente percebe claramente, existem dois estilos. Um estilo que é o estilo que eu chamei de um estilo transparente e muito bem trabalhado, que é a imagem do estúdio, essa imagem bem composta, super controlada, a imagem da passagem, que ela é bem trabalhada, bem composta, a gente trabalha muito bem. Hoje em dia tem usado muito recursos de grua, recursos de, enfim, outros tipos de câmera que antigamente a gente não via no telejornal e hoje em dia tem. Você tem, isso dá uma transparência de leitura, porque ele nos remete a uma linguagem do cinema. E você tem o outro lado, que é a imagem suja, que é a imagem que aparentemente não é trabalhada, que é dita amadora, que te dá uma sensação de realidade muito próxima, exatamente por parecer que não tem uma mediação, porque eu sei que quando ela está bonitinha, ela está trabalhada. Mas quando ela está toda bagunçada, eu tenho a impressão de que não. Eu tenho a impressão, quando ela é toda tremida, eu tenho a impressão que ali eu estou tendo quase que um flash ao vivo, um flash autêntico do que está acontecendo. Então, eu identifiquei essas duas e aí tem umas subcategorias que a gente acaba trabalhando. Mas o principal que eu procuro levar para a sala de aula é o menino entender isso. O audiovisual é uma linguagem que você pode trabalhar e é importante que você aponte isso para quem está assistindo. A gente não pode querer dizer que a gente está mostrando a realidade. E aí é um pouco inverter a lógica. A televisão não é mentira, a televisão é uma linguagem. Agora, ela é tão capaz quanto qualquer linguagem de mostrar uma realidade. A gente começa, no meu ver, a entender que os formatos de televisão vão mudar. A televisão ainda é fundamental, ainda é importante, isso não vai ser da noite para o dia, as transformações acontecem. Mas se for fazer um paralelo, eu vejo a gente, digamos, há 20, 25 anos atrás, o que a gente começava a ver e a sentir no impresso, que agora está muito intenso, eu vejo isso começando na televisão.
o seu modelo de organização, o modelo de programação está sendo tensionado. Então, não é que a televisão vai deixar de existir, mas como é que ela vai trabalhar e correlacionar em relação a esse processo novo que a internet traz e que a internet bagunça os limites. É que eu falo, eu não defino mais televisão pelo aparelho. Eu preciso achar uma outra definição que vai passar por uma legitimidade social, uma questão de linguagem, outras questões para eu conseguir definir. As televisões parecem estar começando a sentir isso e aí parecem começar a investir em duas correntes, três talvez, né? Duas correntes que são mais técnicas, percebe muito o ao vivo como sendo uma saída, já que a internet ainda hoje não é completamente ao vivo, eu não tenho esse acesso. Pode ser, mas ainda não é o hábito de vir ao vivo na internet. Então a gente percebe um aumento numa programação ao vivo da televisão aberta, a gente começa a perceber também em termos de linguagem, um aprofundamento, uma complexidade maior e, infelizmente, se a gente for pegar o jornalismo, assim, um aspecto muito do entretenimento e da mistura do humor. O que por si só não é ruim, mas a gente precisa entender qual que é o limite. E o que eu acho que é uma grande fatalidade, tirando talvez ali o nosso grande canal que é a Globo, uma certa lacuna na sua relação com a internet. A internet virando um repositório e não o entendimento de um potencial de algo maior do que eu estou assistindo ali, né? Então, a gente passa por um processo muito claro de tensionamento. E que, se a gente for pensar, não começou com a internet, ela começa com o processo da TV a cabo, com o processo de segmentação, né? Então, a segmentação, no certo sentido, já é um começo de um tensionamento do que a gente entendia classicamente como televisão, do conceito de programação, do conceito dos formatos, do conceito do como eu vou atrair esse público para a minha telinha, porque o que a TV vende é atenção, e a atenção agora está cada vez mais dispersa, e como é que você vai conseguir atrair mantendo aquele tradicional? A tecnologia ela é uma ferramenta. O que a gente vai fazer e trabalhar dela são as forças políticas, as forças sociais, culturais é que vão dizer, né? Eu costumo falar do rádio, né? O rádio já tinha um potencial interativo enorme. As sociedades, por questões políticas, etc., resolveram trabalhar midiaticamente o rádio no sentido dessa mídia massiva, que tem uma interatividade maior que as outras, mas que é transmissível, você transmite os programas de rádio. Mas o rádio amador mostra que a tecnologia rádio tinha outras potencialidades, né? O Brecht tem até um texto que fala disso, ele fala do potencial que o rádio tem de criar, isso em 1940, 1930, de criar comunidades mundiais em torno de assuntos. Então, eu gosto de teatro, eu vou me comunicar com alguém da Alemanha via rádio amador. E aí a gente cria uma comunidade virtual de teatro, né? Então, o que a gente faz da tecnologia depende de nós, do que a gente vai querer trabalhar com isso. A tecnologia em si ela não é boa nem má. Depende de como a gente vai entender o potencial que ela tem e como que essas forças culturais, sociais, políticas vão conseguir se estabelecer e tomar conta dessa tecnologia. Isso fica evidente quando a gente começa a perceber, por exemplo, os grandes veículos, os grandes mídias, e aqui o nosso exemplo é a Globo, quando vai para a internet, eles ficam um pouco perdidos e tentam manter um modelo de negócio que já é o modelo deles. Então, a Globo ainda não entende direito como é que ela vai conseguir vender os programas dela através da internet. E aí ela faz o tradicional, que é cobrar uma assinatura. Mas isso vai fazer sentido para nós que temos acesso mais fácil ao conteúdo? E, enfim, uma coisa é inevitável. No sistema que a gente vive, o conteúdo se tornou uma commodity barata. Barata de se fazer, mais barata de se fazer, ainda não tão barata de se fazer, mas mais barata de distribuir. E aí essas grandes redes, como é que elas vão trabalhar, é uma questão delas, que elas têm que resolver. O bacana é que, do ponto de vista social, a gente percebe que os movimentos sociais, os movimentos de reivindicação, eles já estão assumindo isso para si e já estão, num certo sentido, contrapondo em relação ao modelo antigo. Eles já entenderam
que se ficou barato, minha voz pode ser ouvida tanto quanto das grandes mídias. E aí, a cobertura mais interessante, ou a cobertura que rivalizou nas manifestações de 2013, foi a cobertura independente. E tanto que ela influenciou a cobertura tradicional. Se a gente pegar como é que foi a cobertura dos veículos tradicionais, eles foram despojando do que era a linguagem tradicional deles. Canopla cai fora, equipe grande não entra no protesto, senão é expulso, então vou começar a transmitir via web, com iPad, câmera pequena, muito ágil e com pouca edição, pouquíssima edição. E isso é a linguagem da mídia independente, que começa a influenciar. Então, a gente tem que trabalhar o que a nossa sociedade quer. Eu costumo falar, o que a gente precisa colocar como discussão é o que a gente quer das nossas mídias, o que a gente quer dessas novas tecnologias. Porque nós precisamos entender aonde a nossa sociedade quer chegar. A gente quer continuar chegando no modelo antigo, de poucos tendo poder e muitos ouvindo, ou a gente quer um modelo mais plural e a gente quer usar essas tecnologias para trabalhar um modelo mais plural. Essa discussão ela é fundamental e essencial na sociedade, ela não pode ser só uma discussão do campo da comunicação. É uma discussão que precisa ser ampla e geral. As coisas estão se reconstruindo e se tensionando e se transformando de maneira profunda e de maneira rápida. E o que vai ser o jornalismo, o que vai ser a televisão, o que vai ser o rádio, o que vai ser... Eu nem falo mais impresso, eu falo jornalismo da palavra escrita, né? Vão ser os alunos que estão entrando agora que vão determinar, porque eles vão estar lá no mercado e vão estar trabalhando e tentando transformar isso, entender onde que a gente vai conseguir tatear e se sustentar. O fato é que nunca mais a gente vai ter um processo mais estabilizador. A transformação me parece que vai ser constante. E entender como se adaptar a isso é o grande desafio. Agora, quando eu entrei na faculdade, TV, isso, você quer TV, vai por aqui, você quer rádio, vai por aqui, você quer impresso, vai por aqui. E a gente eram subtribos dentro dessa mesma tribo, do jornalismo, né? E agora isso já não faz mais sentido. Então, essa liberdade, ela é assustadora para o aluno e para o professor, porque o professor precisa estar constantemente se questionando e refletindo, entendendo, para, junto com os alunos, a gente conseguir entender alguns parâmetros, algumas direções. E o aluno vai construir isso, né? Ao mesmo tempo, isso não significa uma transformação completa. A ética, a necessidade do jornalismo, o interesse público no sentido do que nos interessa enquanto sociedade, a importância de um jornalismo político, de um jornalismo econômico, de um jornalismo humano, isso não vai mudar. Isso não muda, a gente precisa ter isso em mente, isso são valores, né? Quais são os operadores, quais são os processos narrativos, isso está para se construir. E é ótimo, gente. É o momento de você olhar e ir construindo, porque é o momento em que o erro, inclusive, ele é mais permissivo, ele pode aparecer, porque a gente não sabe onde é que a gente pode chegar, o que a gente pode fazer. Então, eu acho que o aluno que souber aproveitar e que a gente conseguir entender que é tateando que a gente consegue, que as fórmulas já não vão mais ser dadas, esse aluno vai longe e tem um potencial incrível, assim, descobertas incríveis. O mais legal é a descoberta, é a gente descobrir, a gente ir lá e entender que a gente está encontrando algo novo e tentando trabalhar com alguma coisa nova. E aonde que isso vai chegar, quem viver verá.